Professor Ricardo Zanquim, na tribuna. Declaração de líder do PSDB. Seu tempo está seguro, Zanquim. Sim. Se vai contar desde que eu saio de lá, daí não dá, né? Fica difícil, né? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. Eu me permito retomar o assunto sobre o mercado público, porque agora nós temos uma nova estrutura dentro da concessão. Eu queria apresentar alguns vídeos para vocês de alguns amigos que estão pelo mundo, ex-alunos, na Espanha, no Chile, Portugal, para a gente já pegar um gostinho e uma inspiração sobre o mercado público. Então, eu trouxe alguns vídeos que foram gravados por ex-alunos meus, que estão ou residindo na Europa, ou enfim. Vamos ver se conseguimos. Eu gostaria que vocês... Aí, professor, estamos aqui em Lisboa, no mercado da Ribeira. Já conhecidíssimo aí por todos os turistas, mas olha o que é o ambiente. Isso aqui é um ambiente de gastronomia, de cultura, familiar, enfim, é um atrativo para uma cidade. Então, levem adiante essa luta aí por Caxias. Caxias merece um ambiente que tenho certeza de gastronomia, nós temos aí coisas muito boas também, e um mercado público com instalações desse mercado nível. Público aí, de Lisboa, com Portugal. com segurança, com limpeza, certamente vai ser um grande atrativo. Praça e o de resgate alimentação. de Caxias merece isso aí. Estamos tendo a oportunidade, talvez única, de usar aquele site lá para fazer isso aqui, dar esse presente para a comunidade de Caxias e para a região, que é que não gostaria de frequentar um ambiente que esse aqui, ó, um ambiente ordeiro, limpo, famílias. Isso é o turismo que nós precisamos pensar em incentivar em Caxias. Valeu, parceiro. Eu sei que não se faz nada sozinho, a luta aí é grande, mas vamos fazer a nossa parte. Abração. Muito bem. Meu amigo Paulo, meu ex-aluno. Vamos ver uma outra amostra para termos um aperitivo aí sobre mercado público de Caxias do Sul. Mercado público aqui em Salamanca. Salamanca, na Espanha. Eu vejo a briga, digamos, a persistência do professor Zanquim aí, falando, defendendo, Frutas. persistindo, né? Para Caxias usar aquele espaço lá e um ambiente que nem esse aqui. Olha que banca sensacional, vereador Legal Scal. que ele tá fazendo. Olha isso aí. Turismo, vereador Felipe. Turismo. Esse é de Salamanca, na Espanha. Tem esse tipo de lugar aqui na Europa. Todos. Imagens desse final de semana, um ex-aluno me mandou de lá. Eles têm frutas. Informei que tem pastel também, viu? Tem pastelaria também. Tem Praça de alimentação tem também. Tem. Parabenizar o Zanquim por isso aí. Temos mais dois só, rapidinho. Mercado público aqui em Salamanca. Essa é uma outra parte do mercado público de Salamanca. Um ambiente bacana, agradável, arejado, iluminado. Olha a estética, a beleza. Isso para atrair turista, vereador Felipe, é sensacional, é muito bacana. Claro, ali com os produtos típicos da Espanha, né? O presunto espanhol, enfim. Nós, certamente, com a nossa massa polenta e galeto, com a nossa característica culinária, embutidos de todo tipo aqui. Pescado. O tamanho do camarão é. bacana.
Devemos ter um agora também da Santiago do Chile ou Portugal. Sei, tá bom, obrigado. Tá bom esse. Pode fechar. Piso limpo. Essa é a praça de alimentação no mercado público de Santiago, no Chile. Bonito. E temos esse de um ex-aluno também, que está em Santiago, no Chile. E eu tenho um ex-aluno em Portugal. Isso é uma parte, vereador. Sim. Sim. Esse de Santiago, no Chile, pessoal, o teto ali do mercado público, quem fez foi o arquiteto Eiffel, o mesmo que fez a Torre Eiffel, tá? Então o teto ali, ele é todo arquitetado, com perdão da redundância, pelo arquiteto, o mesmo que fez a Torre Eiffel. E eu sou entusiasta, vereador Felipe, é um barato o mercado público, porque vai atrair muitos e reter turistas. Esse é de Valência, eu tenho um ex-aluno em Valência, na Espanha, que fez questão de me mandar, olha que beleza esse mercado público de Valência. Uma cidade parecida com Caxias, tá? Olha lá. Ramones, dá vontade de passar o dia ali. Dá vontade. Não. Turista diferente aqui. Tive informação que ali circulam não só espanhóis, mas toda a Europa, né? Pessoal de Portugal, pessoal dos arredores, para passar uma tarde. Essas imagens são de agora, desse final de semana, tá, pessoal? E eu tenho mais, graças a Deus, uma penca de ex-alunos bem-sucedidos que estão por aí rodando o mundo, no Brasil também, e me mandando imagens, até para a gente já ter um gostinho, porque eu tenho 56 anos e a última vez que eu vi o mercado público em Caxias do Sul eu tinha 8 anos. Então, nesse sentido, pessoal, o meu espaço de hoje é para reforçar essa ideia do nosso mercado público, que agora acho que vai. Seu parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Zanquim. Bom, que imagens que a gente vê, né? Coisa linda, né? Até a questão da arquitetura do telhado, enfim. A gente sabe que logo ali, próximo ali, está saindo também um mercado que é um atacadista que está sendo construído e vai dar em torno de 250 empregos. Então, quando existe a geração de renda, trabalho, emprego, eu espero aqui, vereador Zanquim, que as forças do retrocesso e do atraso parem de incomodar. Somente isso. Que essas forças do retrocesso e do atraso, que a cada pouco tem que fazer uma reunião pública, a cada pouco tem que se encontrar com o Joãozinho, com a Mariazinha, com não sei quem, tudo é para atrasar o que pode ser importante, e é importante para o município de Caxias do Sul, que somos hoje a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. É o que nós mais queríamos, era frequentar um espaço desses. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter coragem, determinação e parar, né, de retroagir e de atrasar uma obra tão importante que já faz anos que esta Maesa está no poder do município e a gente não consegue utilizá-la. Então, parabéns. Perfeito. E ainda espero comer esse pastel com o senhor lá. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela contribuição, vereador Bressan. Tinha me pedido a parte, vereador Alberto Menegossi. Por coincidência, hoje, o Mercado Público de Porto Alegre completa 154 anos, né, num prédio tombado, um prédio construído em 1869. Né? Então, quem conhece Porto Alegre, lembra o que era o Mercado Público lá, aquele prédio que virou Mercado Público hoje, né? Que também é muito bacana circular por lá. Então, quero lembrar isso, parabenizar Vossa Excelência por trazer esses exemplos do mundo dos seus alunos e que servem realmente para que a gente possa também ter uma noção do que fazer
com o espaço da Maesa. As discussões são importantes, mas esses exemplos são importantes também para a gente ter uma noção da importância também de um mercado público. Obrigado. Declaração de líder, bancada do Novo, segue o professor Zanquim. Obrigado, vereador Alberto Meneguzzi. E a ideia de trazer essas imagens é para dar um aquece, né, um esquenta, como a gurizada fala, porque é muito bonito. E essas cidades como Santiago, no Chile, Lisboa, Valência, e eu estou com mais de uma dúzia aí de imagens de ex-alunos por aí, nesses 25 anos lecionando, eu tenho uma turminha por aí, e eles estão sabendo da nossa luta, e não é minha luta, é nossa, é do Executivo, é do Legislativo, mas agora a gente realmente precisa unir forças para que, dentro do cronograma estabelecido, o Legislativo apoie, cobre, fiscalize, que é a nossa função, para que esse mercado público surja. Aquele ali de Valência, vocês viram como é bacana passar um dia ali, como é interessante. Eu tenho testemunho, inclusive de parentes que estão por lá, que dá vontade de passar um dia inteiro lá, consumindo, né? Comendo, bebendo, frequentando. Então, essa aqui é a ideia. Vereador Felipe, o senhor tinha pedido uma parte, por favor. Vereador Zanquim, eu quero lhe cumprimentar por novamente trazer essa temática. E eu gosto desses exemplos, né? Eu sempre que falei do mercado público também trouxe exemplos aqui de Montevidéu, de Barcelona, de Amsterdã, enfim, de outras cidades do mundo. E o que todos eles têm em comum, vereador Zanquim? Lotado de gente. Lotado. Todos eles, né? Esse é o ponto em comum entre todos os mercados. Todas as suas imagens têm pessoas frequentando, pessoas consumindo, pessoas sendo atraídas para esses espaços. E particularmente essa questão de Santiago do Chile é muito legal, porque o mercado ele é tão democrático que todos eles possuem restaurantes de muita qualidade e de todos os valores. Todos os valores. Então, tu pode escolher o que tu quer, né? Conviver no mesmo espaço, no mesmo local, independentemente da questão financeira. Então, é um espaço que permite com que todo mundo conviva, né, que todo mundo frequente e que, obviamente, gera emprego, gera renda e gera muito turismo para a cidade. Quem vai a Santiago, quem vai a Montevidéu, quem vai a São Paulo, vai para o mercado público, né? É um ponto de atração muito forte, como acontece nas cidades do Nordeste e nas cidades do mundo inteiro. Então, né, só nós aqui temos um espaço que pode contemplar várias formas de mercado. Né? Nós podemos ter um mercado público de flores de Amsterdã, pode estar aqui dentro do de Caxias com flores. Nós podemos ter os restaurantes de Montevidéu dentro do mercado público de Caxias. Nós podemos ter, enfim, tudo que o senhor mostrou e que a gente já mostrou aqui de outras cidades como exemplo, dentro do mercado público só. Então, parabéns por novamente buscar esse assunto e com imagens do que já existe, de como funciona. Obrigado pela contribuição, vereador Felipe. Mais os dois à parte para poder continuar aqui, vereadora Tati. Vereador, é importantíssimo esse tema e a gente não cansa de falar, ainda mais quando é algo leve, algo bom, algo que é muito esperado pela comunidade caxiense. Acredito realmente que o mercado público vai ter um impacto muito grande na questão do turismo, na geração de emprego, renda, que é algo que a gente fala com tanta frequência. E aqui eu vejo que é um ponto de convergência. Em comum, todos nós temos que o mercado público é uma necessidade que ele deve sim acontecer o quanto antes. Então, estou otimista que essa pauta ande, né, nos próximos meses e que a gente possa todos juntos, né, comemorar o antes e o depois, estar lá presentes nessa inauguração e certamente, né, comendo um bom pastel típico dessa comunidade. Obrigado, vereador Tati. O vereador Lucas Dil. Obrigado, vereador. Eu também estou muito otimista para a questão do mercado público. Eu acho que agora é uma questão assim que a cidade quer que isto aconteça. E o senhor, quando fala em sinergia, é justamente isso, né? É unir esforços, não só do Poder Executivo, mas também da força do empresário, da comunidade, dos vereadores, enfim, de todas as entidades que estão vinculadas com esse tema. Um exemplo, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu digo parabéns por ter trazido esse tema desta maneira, didática, mostrando os exemplos pelo mundo afora, né? E eu vejo que o mercado público, ele reflete a maturidade de uma cidade,
de uma cidade que sabe aproveitar os seus produtos, sabe desfrutar, né, das suas coisas, dos seus produtos, enfim, de várias matérias aí. Então, o mercado público ele vem ao encontro de todo esse anseio da comunidade. Então, justamente a gente poder desfrutar, né, e ter este, vamos dizer assim, o grande mote, né, não é só turístico, mas assim, enfim, que vai, vamos dizer assim, agradar a toda a nossa cidade. Perfeito. Parabéns, obrigado, Obrigado vereador. pela contribuição, vereador Lucas. Então, eu quero convocar todos aqui do Poder Legislativo, apoiar nesse sentido o Poder Executivo, mas, como disse o vereador Bressan, chega de discussões, de debate, o que tínhamos que falar já foi falado, e eu quero que fique à disposição o nosso gabinete, da bancada do Novo, o professor Zanquim, para que a gente tenha os esclarecimentos, os devidos esclarecimentos. Primeira mudança, que é a concessão dos serviços de restauro, reforma, requalificação, gestão, operação, manutenção e conservação do mercado público municipal. Assim vai ser a concessão. O novo espaço de 13 mil metros quadrados para comércio característico de produtos frescos e locais, como a gente viu nas imagens, gastronomia, entretenimento, conveniência e turismo. Certamente não teremos tantos peixes e frutos do mar como tinha ali em Salamanca, mas teremos a nossa culinária típica, né? Um turista me disse assim, Zanquim, eu sinto falta nos pavilhões da Festa da Uva de massa, polenta e galeto, né? Nós temos uma culinária típica, o bauru de Caxias, o X de Caxias, a nossa culinária da colonização italiana. Então, nós teremos bancas, espaços de feiras e eventos, gastronomia, haverá preservação do patrimônio, lazer, conveniência e turismo. Aqui nós temos um desenho, eu quero disponibilizar a todos que tiverem da comunidade, que tiverem dúvidas, esclarecimentos sobre o espaço do mercado público. Ali tem uma visão que o secretário Matheus deixou muito claro para todos, e agora cabe essa casa disseminar, ampliar, amplificar. Eu não consigo entender, vereador Fantinel, não consigo entender como que ficamos tantos anos, não é pouco, de 8 anos de idade, Ricardo Zanquim, para 56, sem um mercado público. Eu sinceramente, não... Caxias do Sul tem vários desafios, mas agora é a hora e nós temos que acelerar, assim como a Festa da Uva. Então, aquela parte ali, entre a Dom José Bareia e a 13 de Maio, vai ser o local específico do novo mercado público. São os blocos 2, 3, 4, 5, 7, 11, numa área de 13,1 mil metros quadrados. A concessão, então, do mercado público, nós vamos ter obras, né, de restauração, reforma ou requalificação dos blocos 2, 3, 4, 5, 7 e 11, que vai ser a área de concessão. Os serviços de gestão, operação, manutenção, conservação da área de concessão, considerando, inclusive, sua limpeza, zeladoria e vigilância patrimonial. Então, a área de bancas específica será em torno de 4,3 mil metros quadrados, nos blocos 2 e 4. Nós temos acessos e vias internas, que vai ocupar 2 mil metros quadrados. As áreas de bares e restaurantes, 2,8 mil metros quadrados. A área de feiras e eventos, 1,9 mil metros quadrados. E outras atividades, 3,9 mil metros quadrados, com um cronograma de até 12 meses, o bloco 2 e 4, e até 30 meses os demais. Vereador Fantinel, a sua parte. Obrigado, vereador Zanquim. Queria também parabenizar o senhor por trazer esse tema que é tão caro a essa casa, é tão caro à nossa comunidade, a comunidade de Caxias do Sul, e inclusive os arredores também, né? Não é só Caxias do Sul, porque muita mercadoria que viria para o mercado público, ela viria também da região da Serra, não só de Caxias. Então, favoreceria toda a região. E eu gostei muito da colocação que o senhor fez, dizendo assim, né? O senhor tinha 8 anos, agora tem 56 anos, né? E ninguém fez nada. Porque não tem interesse político. Aqui endeusaram um monte de vezes, um monte de político que passou por essa prefeitura, mas nenhum fez nada. Endeusam esse, aquele que fez isso, que fez aquilo, que fez aquele outro, que foi o melhor prefeito, que foi o pior prefeito, mas não fizeram nada. Nada além da obrigação minoritária que o executivo tem. A obrigação minoritária. Nada além disso. E vou dizer mais, não querendo defender esse ou aquele,
Mas podiam sim ter feito quando o Caxias tinha dinheiro de sobra, mas não fizeram. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel, pela contribuição. Quero convocar os colegas, então, a nos unir em 2 temas agora. Agora somos todos do mesmo partido, mesmo time, mesma religião, todos na Festa da Uva, né? Tivemos o anúncio dos shows, né, ontem, o pessoal do governista e oportunamente vai divulgar. Eu estou vivendo Festa da Uva e mercado público. Tá? Temos também a questão financeira, quanto vai custar os espaços, qual o prazo de concessão. Acesse o nosso gabinete, acesse a Câmara Legislativa e se informem, porque já começou a corrida do ouro aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor. Em declaração de líder da bancada do PT,